Pessoal, boa tarde, Paz, Senhor, tarde abençoada de sexta-feira, dia 26 de setembro, que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Irmãos, olha, lá em 1 Reis 18, a palavra vai falar sobre uma operação de Deus muito pontual ali para um momento de dificuldade. Havia uma seca prolongada, já 3 anos e meio de seca. Esses 3 anos e meio de seca vieram por conta da idolatria de Acabe e Jezabel, do culto a Baal, da adoração a falsos deuses. Deus ele lança um juízo através do profeta Elias, e nesse texto de 1 Reis 18 chega um momento em que aquela seca tinha que acabar, em que viria da parte do Senhor abundância, em que viria da parte do Senhor a bênção, da chuva. A chuva era o que eles precisavam, eles viviam de colheita. Então, sem chuva, nada era possível. E a palavra vai dizer que depois de 7 vezes subir o Monte Carmelo, o moço do profeta Elias, ele consegue ver no meio do mar, no meio do oceano, na direção do mar, uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aquilo era o sinal de uma grande operação de Deus que estava por vir. Aquilo era o sinal da mudança de um cenário sem perspectiva, de 3 anos e meio, um cenário sem possibilidades, um cenário de seca intensa, um cenário de fome intensa, porque a ausência da água também era ausência de comida. Não havia como regar a terra, não havia como plantar, não havia como colher, não havia como comer. Mas esse texto é um texto muito conhecido porque a nuvem era pequena e o pequeno muitas vezes é desprezível. Nós desprezamos o pequeno, nós não acreditamos naquilo que é frágil, naquilo que é simples, naquilo que parece humanamente aos nossos olhos pouco e insuficiente para uma mudança. Talvez ao olhar daquele jovem, ele tenha olhado para aquilo e ele falou: rapaz, eu vejo até uma nuvem, mas essa nuvem não vai resolver nada. E talvez tenha sido esse o parecer dele para o profeta Elias: olha, há uma nuvem, mas é uma nuvem pequena demais. É uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Foi tudo que eu vi. E às vezes tudo que nós vemos no horizonte da nossa vida, no horizonte das possibilidades, no horizonte do futuro, é algo pequeno, é algo quase que irrelevante, é algo frágil, é algo que parece ser incapaz de mudar cenários. Pouco perto do muito que precisamos. O que eles precisavam era muito. Depois de 3 anos e meio de seca, a situação da terra era terrível. Somente uma abundante chuva poderia trazer de novo a possibilidade do plantio e da colheita. Mas Deus traz providência, Deus faz do mínimo a abundância da operação dele, a abundância do agir dele. E nós não entendemos isso, porque a nossa visão é limitada. Agora, há um grande segredo nesse texto: a nuvem foi vista perto do mar. E esse eu acho que é o simbolismo, porque o mar é a imensidão, a vastidão do mar. É claro, nós sabemos que o mar é finito, mas olhando, você não consegue ver o fim. Você não consegue ver o outro lado do oceano, você não consegue. Então parece uma infinidade. Parece que é algo infinito. E uma nuvem pequena, limitada no meio de uma vastidão. Porque aquilo que Deus libera vem da eternidade. Esse é o sentido espiritual. Aquilo que vem do Senhor vem da eternidade, vem do infinito de Deus, vem das possibilidades infindáveis do Senhor. Mas sim, parece pouco, parece pequeno, parece frágil, parece insuficiente, parece que não vai transformar esse cenário. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O texto ainda fala pequena. Se só falasse uma nuvem do tamanho da mão de um homem, já demonstraria que ela era pequena demais para fazer vir uma tempestade, para fazer vir uma abundante chuva. Mas o texto ressalta: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É pequena, mas é muito pequena. É muito pequena. Eu não sei qual é a pequena operação de Deus na sua vida. Talvez seja por esses dias algo que tenha acontecido. Talvez seja no dia de hoje, nessa sexta-feira. Talvez seja algo que aconteceu nessa semana. Talvez haja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Algo muito pequeno. Que sim, vamos ser sinceros, quando nós vemos, talvez tenha sido essa a reação do jovem, do moço de Elias, com certeza vem uma decepção humana. Senhor, só isso? É a nossa reação? Essa talvez tenha sido a reação. A Bíblia não vai falar do moço. Ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A Bíblia não agrega ali os sentimentos do moço, a reação, as emoções. Não, só fala o fato. O que ele viu, ele comenta para Elias. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos
era o suficiente para Deus. E a gente tem que aprender a não murmurar sobre aquilo que parece ser pouco, porque da mesma forma que a adoração, que o louvor é a adoração a Deus, a murmuração é a adoração ao demônio. Não podemos murmurar. Talvez seja pouco agir, talvez seja pouco olhando humanamente, talvez não seja o suficiente, porque como viria uma tempestade, como viria abundância de água, como viria uma chuva, depois de 3 anos e meio seca, como que viria algo suficiente para regar a terra, para tirar a escassez, através de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus faz muito pelo pouco. Deus opera coisas grandiosas através de coisas pequenas. Através do mínimo, Deus traz o máximo. Através de uma semente, Deus prepara banquetes. Esse é o grande milagre da fé. Esse é o grande segredo de caminhar com Deus. Quando Elias recebe essa mensagem, olha, Elias, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala, vai até Acabe, vira para Acabe, manda Acabe se preparar, porque está vindo uma abundante chuva. A chuva não tinha acontecido, o milagre ainda não tinha acontecido, mas a certeza, a fé estava ali. A certeza daquilo que não se vê ou do pouco que vemos, mas a convicção de algo que se espera, de algo que está para acontecer. Elias sabia que aquela nuvem pequena era mais do que suficiente, porque o segredo não estava na nuvem, o segredo estava em Deus. Estava em Deus. E às vezes um pequeno mover, você olha e você fala, Senhor, será? É mais do que o suficiente, porque o segredo não está no mover, o segredo está em Deus. Pequenas coisas podem desencadear coisas grandiosas na presença de Deus. Pequenas decisões podem trazer mudanças profundas na sua vida. Pequenas atitudes, pequenos posicionamentos podem transformar um cenário de escassez prolongada, um cenário de crise prolongada. 3 anos e meio de seca, de fome, de escassez. Não é pouco tempo não, meus irmãos. Não mesmo. Talvez não seja pouco tempo. A sua luta, a sua dificuldade, todas as limitações que você esteja vivendo. Mas algo pequeno da parte do Senhor, que pode parecer pequeno, está sendo liberado, cujos desdobramentos, cuja consequência será abundante chuva, será uma provisão, uma operação, uma mudança radical na sua vida. Tome posse dessa palavra e Deus te abençoe. Pai, Senhor.